Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou resolver um exercício aqui sobre como resolver equações do segundo grau pelo método de completamento de quadrados, e eu vou usar como prova real também a fórmula de Bhaskara, né? E eu vou fazer uma leve revisão antes de começar a resolução do exercício. Eu vou ler aqui para vocês. Seria a questão 1 da lista 2. Que fala o seguinte: resolva as equações do segundo grau através do completamento de quadrados, que é um método que é uma forma de resolver as equações do segundo grau, e depois use a fórmula para verificar o resultado, e quando fala fórmula, seria a fórmula de Bhaskara. Aí beleza, aqui nesse vídeo eu vou resolver três itens, né? Três equações do segundo grau, e só com uma revisão rápida. Uma equação do segundo grau. Ele tem a forma, ele é escrito da forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau, em que A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, em que A é um número, é uma constante, B é um número, uma constante, que é o coeficiente do x elevado a 1, e C é o elemento independente de x na equação, que seria uma constante e um número, que ele está acompanhado do x elevado a zero, que seria igual a e x elevado a zero igual a 1, né? Então por isso que é como se fosse c vezes 1, né? Que é o c é o elemento independente de x. Aí aqui podemos identificar que o 2 na letra A seria o A, o 4 na letra A seria o B e o menos 6 seria o C. Aqui na letra B, o A seria o 1, né, que não precisa estar escrito porque está multiplicando x ao quadrado. O menos 5 seria o B. E o 2 positivo seria o C. Aí aqui na letra C, o A seria 1/2. O número um seria o B. E o menos um seria o C. E só para fazer uma revisão básica também de produtos notáveis, né? É que para resolver a equação do segundo grau pelo método do completamento de quadrados, eu preciso saber um pouquinho de produtos notáveis, né? Então vamos fazer da forma x mais alfa ao quadrado, que seria igual a x mais alfa, que multiplica x mais alfa. Eu não vou fazer aqui todos os produtos notáveis, né? Eu vou fazer só os mais conhecidos aqui necessários para resolver o problema. Então, na multiplicação da x ao quadrado mais x alfa mais alfa x, que é x alfa, mais alfa ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 2x alfa mais alfa ao quadrado. Aí temos também o produto notável da forma x menos alfa ao quadrado, que é igual a x menos alfa, que multiplica x menos alfa também, que dá x ao quadrado, x vezes menos alfa, menos x alfa, menos alfa vezes x é a mesma coisa que menos x alfa, menos alfa vezes menos com menos dá mais, então dá mais alfa ao quadrado, que fica x ao quadrado menos 2x alfa mais alfa ao quadrado. Temos um importante também, mas eu acho que não vai ser necessário para utilizar nesse vídeo, que temos x mais alfa vezes x menos alfa é igual a x ao quadrado,
x vezes menos alfa dá menos x alfa. Alfa x é a mesma coisa que mais x alfa. Mais alfa vezes menos alfa ao quadrado. Menos x alfa mais x alfa dá zero, então dá x ao quadrado menos alfa ao quadrado. Então, basicamente, temos aqui os produtos notáveis aqui de interesse do vídeo, né? Então, x mais alfa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x alfa mais alfa ao quadrado. X menos alfa ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x alfa mais alfa ao quadrado. E que x mais alfa vezes x menos alfa é igual a x ao quadrado menos alfa ao quadrado. Eu acho que eu acabei não esquecendo de nenhum e podemos começar a resolução da questão. Aí temos aqui uma equação de segundo grau na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o a é igual a 2, então fica 2x quadrado mais o b é igual a 4, 4x, o c menos 6 igual a zero. Agora, cada lado da equação eu vou dividir por 2, então vai ficar 2x ao quadrado mais 4x menos 6 sobre 2. E por que eu vou fazer isso? Em cada lado da equação dividir por 2. É a mesma coisa que dividir cada lado da equação pelo a, porque eu quero deixar com que o a seja igual a 1 para facilitar na conta. Basicamente é isso. É por isso que eu estou dividindo por 2 cada lado da equação. É para dividir A por A e ficar igual a 1. Se o A fosse 1, não seria necessário fazer isso. Então vai ficar 2 sobre 2 x ao quadrado mais 4 sobre 2 x menos 6 sobre 2 igual a zero, né? Que 0 sobre 2 igual a zero. 2 sobre 2 é 1, então x ao quadrado mais 4 sobre 2 é 2, 2x. E 6 sobre 2 é 3, então fica menos 3 igual a zero. Eu vou apagar aqui tudo para arrumar mais espaço na lousa, né? Então, já que eu dividi cada lado da equação por 2, resultou em x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. E o produto notável aqui, como é mais 2x, então eu vou usar o produto notável x mais alfa ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 2 x alfa mais alfa ao quadrado. Esse é o produto notável de x mais alfa, tudo isso elevado ao quadrado. E, por exemplo, como aqui eu tenho x ao quadrado na equação, eu vou colocar aqui embaixo também x ao quadrado. Eu tenho que repetir a estrutura de cima, então eu vou colocar 2x. Então, por qual número eu tenho que multiplicar o 2x para ficar igual ao 2x aqui da equação da esquerda, que é a equação da letra A? Então, eu teria que multiplicar por 1. Assim sendo, eu já descubro que o alfa é igual a 1. Então, seria x mais 1 ao quadrado. E o último elemento aqui da soma seria alfa ao quadrado, e como alfa é igual a 1, então seria 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x vezes 1, né, que dá 2x, mais 1 ao quadrado dá 1 também. Então, seria interessante se do lado esquerdo eu somasse 4, somasse o número 4, porque menos 3 mais 4 daria mais 1, e eu poderia fazer em produtos notáveis, eu transformar o x ao quadrado mais 2x menos 3 mais 4, que menos 3 mais 4 dá 1, em x mais 1 ao quadrado. Só que como eu somo 4 no lado esquerdo da equação, eu tenho que somar 4 no lado direito da equação. Então ficaria x ao quadrado mais 2x menos 3 mais 4 no lado esquerdo da equação. E tudo que eu faço no lado esquerdo da equação eu tenho que fazer do lado direito também. Então
somaria 4 no lado direito da equação. Ficaria x ao quadrado mais 2x, então menos 3 mais 4 dá mais 1, é igual a 0 mais 4, 4. E o lado esquerdo seria o produto notável, x mais 1 ao quadrado é igual a 4. Agora eu vou tirar a raiz em cada lado da equação. Vai ficar x mais 1 ao quadrado igual a raiz de 4. E tem uma propriedade que eu acabei esquecendo de revisar, mas eu vou acabar revisando aqui. Então, uma fórmula de representar um módulo, se eu tenho um módulo de x, eu tenho dois casos, em que se x é maior ou igual a zero, módulo de x é igual a x. E se x for menor do que zero, módulo de x é igual a menos x. Aí temos exemplo aqui para caso positivo, raiz de 3. Módulo de 3, na verdade. Então, o 3 é o x. 3 é maior ou igual a zero, então o módulo de 3 é igual a 3. Agora, o outro exemplo, usando menos 2. Menos 2 seria o x, então, como menos 2 é menor que zero, o módulo de menos 2 é menos 2, que é igual a 2. E uma outra forma de representar o módulo é tirando a raiz de x ao quadrado, que é a mesma coisa que módulo de x. É porque, por exemplo, se eu tenho um número negativo, eu usar o menos 2 novamente, eu elevo o quadrado e tiro a raiz. Elevando o menos 2 ao quadrado, dá menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então é raiz de 4 e raiz de 4 é único, é 2. E para cada caso positivo, se fosse 2 ao quadrado, isso daqui não é uma prova, eu só estou usando como exemplo. Aí seria raiz de 2 ao quadrado 4, que é igual a 2 também. Então eu revisei módulo aqui com vocês para poder fazer o passo, para seguir adiante com o passo ali na resolução da letra A. Beleza? Então, como está elevado ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz disso, é a mesma coisa que escrever módulo de x mais 1, que é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, quais são os números aqui, usando outro exemplo, usar com triângulo? Quais são os números possíveis do triângulo que o módulo dele possa dar 2? Então, são duas possibilidades. Ou o triângulo é 2, porque módulo de 2 igual a 2, ou o triângulo é menos 2, porque módulo de menos 2, como menos 2 é negativo, fica menos 2, que é igual a 2. Então, como é módulo de x mais 1, o x mais 1 sem o módulo, ou ele é 2, ou x mais 1 é igual a menos 2. Então, as duas raízes possíveis são, usar aqui o primeiro caso, que eu vou chamar de x1, e o segundo caso, que é o x2. Vou subtrair 1 de cada lado da equação, x mais 1 menos 1 igual a 2 menos 1, que dá x mais 1 menos 1 é igual a zero, é igual a 2 menos 1, que dá 1. Então, a primeira raiz, o x1 é igual a 1. Agora, a segunda raiz, vou subtrair 1 de cada lado da equação, menos 2 menos 1. Então, x é igual a menos 3. A segunda raiz seria igual a menos 3. Então, beleza. O que são as raízes de uma equação do segundo grau? É que podemos ter, no máximo, duas raízes numa equação do segundo grau, e as raízes numa equação do segundo grau são os números
de x que eu faço com que eu tenha um retorno de zero igual a zero numa equação do segundo grau, por exemplo. Como o número um é uma raiz, eu vou colocar aqui 2 vezes o um é uma raiz dessa equação aqui. Então vai ficar um ao quadrado, porque x ao quadrado, mais 4 vezes um menos 6 é igual a zero. Então, 1 ao quadrado é um, 2 vezes um dá 2, 4 vezes um dá 4, menos 6 igual a zero. 2 mais 4 é 6, menos 6 igual a zero, zero é igual a zero. Então, beleza, essa raiz aqui é verdadeira dessa equação. E o menos 3 também é, só que eu não vou fazer a conta, porque eu vou tirar a prova real aqui da letra A pelo método. Esse daqui é o método do completamento de quadrados, e agora eu vou tirar a prova real pela fórmula de Bhaskara, que seria, se eu tenho uma equação do segundo grau ax quadrado mais bx mais c igual a zero, a, a solução para resolver a equação do segundo grau seria menos b, menos o coeficiente b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Esse b ao quadrado menos 4ac é chamado por muitos de delta, vezes, tudo isso sobre 2a. Então, eu vou usar essa equação aqui, eu vou usar essa equação aqui do segundo grau. Ela é a mesma que da esquerda, só que eu já tenho a como igual a 1 para facilitar nas contas. Então isso seria igual. O b seria 2 positivo. Como é menos b, então fica menos 2 mais ou menos. Tira a raiz. B ao quadrado seria 2 ao quadrado menos 4 vezes a. O a é igual a 1 vezes c, que é menos 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que o a é igual a 1. Então ficaria menos 2 mais ou menos raiz. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12. Tudo isso sobre 2. Isso é igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2, tudo isso sobre 2, que fica menos 2 mais ou menos raiz de 16, raiz quadrada de 16 é 4, tudo isso sobre 2, que é igual a menos 2 sobre 2 mais ou menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2 sobre 2, então fica menos 2 sobre 2, então 2 sobre 2 dá 1, então como tem um menos na frente, menos 1 mais ou menos 4 sobre 2 dá 2. Então temos como resposta aqui pela fórmula de Bhaskara, menos 1 mais ou menos 2. No caso do mais, ficaria menos 1 mais 2, que é igual a um positivo, que é o x1. E no caso do menos, ficaria menos 1 menos 2, que é igual a menos 3, que é o x2 aqui. Então temos que, pela fórmula do completamento de quadrado e pela fórmula de Bhaskara, completamento de quadrado seria um método, né? Não é uma fórmula. Não tem nenhuma fórmula envolvida no completamento de quadrado. É um método para resolver a equação do segundo grau. Então eu tirei a prova real utilizando a fórmula de Bhaskara. Então as raízes da letra A, da equação do segundo grau da letra A, é x1 igual a 1, x2 igual a menos 3. Vamos agora para a letra B. Beleza, agora vamos aqui para a letra B. É que temos uma outra equação de segundo grau em que o A é igual a 1, o B é igual a menos 5
e o c igual a 2 positivo. E como a já está igual a 1, eu não vou querer dividir pelo a na esquerda e na direita da equação. Veremos aqui que x, agora eu tenho que usar para comparar o x menos alfa ao quadrado, o produto notável x menos alfa ao quadrado, que é igual a x ao quadrado menos 2x alfa mais alfa ao quadrado. Então eu vou pegar a equação do segundo grau aqui da letra B, que ficaria 1x ao quadrado. Aí ali eu tenho menos 5 aqui na letra B. Mas eu vou repetir o menos 2x aqui da parte de cima aqui do produto notável. E eu tenho que pensar, qual é o alfa, qual é o número que eu multiplico por menos 2? Qual é o número que eu tenho que multiplicar por menos 2 para dar menos 5? Então, para dar negativo tem que ser um número positivo, porque já está negativo aqui com esse menos 2. E para dar menos 5, eu tenho que colocar 5 sobre 2. Por quê? Porque menos 2 que multiplica 5 sobre 2 é igual a menos 10, que é menos 2 vezes 5, dá menos 10, tudo isso sobre 2, que é igual a o número negativo, colocar o menos na frente, e 10 dividido por 2 é igual a 5, que é o menos 5 que eu quero aqui da letra B. Então, o alfa é 5 sobre 2, mais 5 sobre 2 ao quadrado, que é o alfa ao quadrado. Então ficaria x menos o alfa, que é 5 sobre 2 ao quadrado. Então, x menos o alfa, que é 5 meio, ao quadrado é igual a x ao quadrado. Agora multiplicando 5 sobre 2 vezes 2 dá 5, aí tem um menos na frente, menos 5x, mais... Aí temos aqui uma propriedade das potências, né, que 5 sobre 2 na forma de fração elevado ao quadrado é igual a 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é igual a 25, que é 5 ao quadrado, sobre 4, que é 2 ao quadrado, mais 25 sobre 4. Então, como eu tenho aqui na letra B x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero, eu vou somar em cada lado da equação 25 quartos, que seria o alfa, mais 2 mais 25 quartos é igual a zero mais 25 quartos. E eu vou tirar o 2 aqui do lado esquerdo da equação, então eu tenho que subtrair 2 no lado esquerdo da equação e subtrair 2 no lado direito da equação, que fica x ao quadrado menos 5x mais 2 mais 25 quartos menos 2 é igual a 0 mais 25 quartos é 25 quartos, e eu tenho que subtrair 2 aqui desse lado da equação também. Aí ficaria x ao quadrado menos 5x mais 25 quartos, mais 2 menos 2 dá zero. E tem outra coisa que 25 quartos menos 2, eu vou multiplicar o 2 por 4 quartos para ter o mesmo denominador que 25 quartos e eu poder realizar a operação de subtração de frações. Fica 25 menos 2 vezes 4 dá 8, tudo isso sobre 4, que é igual 25 menos 8 dá 17, aí o denominador é igual a 4.
Então é igual a 17 quartos. Isso daqui é o produto notável que está aqui. O lado esquerdo dessa equação é o produto notável que está aqui, que fica x menos 5 quartos, minto, 5 sobre 2 ao quadrado é igual a 17 sobre 4. Agora eu vou tirar a raiz quadrada de cada lado dessa equação aqui. Aí ficaria a raiz quadrada de x menos 5 sobre 2 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 17 sobre 4. Isso daqui, como explicado anteriormente, é igual ao módulo de x menos 5 meios. É igual... Isso daqui, a raiz de 17 quartos é igual a raiz de 17 sobre a raiz de 4. Raiz quadrada, né? É igual a raiz quadrada de 17 dividido por raiz de 4 igual a 2. Então ficaria raiz de 17, raiz quadrada de 17 sobre 2. Então temos dois casos. X menos 5 sobre 2 igual a 17 sobre 2. Ou x menos 5 sobre 2 é igual a menos raiz quadrada de 17 sobre 2. Resolvendo o primeiro caso aqui, daria x menos 5 sobre 2 mais 5 sobre 2, somar 5 meios em cada lado da equação. Menos 5 meios mais 5 meios dá zero, então fica x igual, nessa operação de adição aqui entre duas frações, é só somar o numerador, 5 mais raiz quadrada de 17, e repete o denominador sobre 2. E aqui no segundo caso, ficaria, eu vou somar 5 meios em cada lado da equação. Menos 5 meios mais 5 meios dá zero. É igual a 5 menos raiz quadrada de 17 sobre 2. Então temos o x1 aqui, que é 5 mais raiz quadrada de 17 sobre 2. E o x1, temos o x1 aqui, que é 5 mais raiz quadrada de 17 sobre 2. E temos a segunda raiz da equação de segundo grau, que é o x2, que é igual a 5 menos raiz quadrada de 17, tudo isso dividido por 2. Aqui o x1 é igual a 5 mais raiz quadrada de 17 sobre tudo isso sobre 2. E o x2 é igual a 5 menos raiz de 17 sobre 2. Beleza? Apagar o quadro aqui para arrumar espaço. Vou ter que repetir aqui que o x1 é igual a 5 mais raiz quadrada de 17, tudo isso sobre 2. E o x2 é igual a 5 menos raiz de 17 sobre 2. E agora, pela fórmula de Bhaskara, eu vou conferir se o resultado dá o mesmo, né? Que seria menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Lembrando que o a é igual a 1, que multiplica x ao quadrado, b é igual a menos 5, que multiplica o x, e o c é o termo independente de x, que é igual a 2. Então ficaria menos 5 mais ou menos
b ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2, tira a raiz desse delta aqui, tudo isso sobre 2 vezes 1. Menos 5 dá mais 5, mais ou menos raiz. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Sobre 2, que é igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 17 sobre 2. Então, o x1 é o mais aqui, a operação de mais. 5 mais raiz quadrada de 17 sobre 2. E o x2 seria o 5 menos raiz quadrada de 17, tudo isso sobre 2. Beleza, então temos aqui a resposta da letra B. Temos as duas raízes aqui calculadas, tanto pelo método de completamento de quadrados, tanto pela fórmula de Bhaskara. Vamos agora para a última questão que eu vou resolver no vídeo. Temos aqui que o A é 1 sobre 2, porque é 1 sobre 2 que multiplica x ao quadrado. Temos que o B é igual a 1 positivo. E temos que o C é 1 negativo, é menos 1. Primeiro, eu vou multiplicar cada lado da equação por 2 para transformar o A em 1, para fazer com que o A se torne 1. Multiplicar o lado direito e esquerdo da equação. Aí ficaria 2 sobre 2, 2 que multiplica x ao quadrado sobre 2, então dá 2 sobre 2x ao quadrado, mais 2 vezes x dá 2x, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. É igual a 2 vezes 0, 0. 2 sobre 2 dá 1, então temos x ao quadrado mais 2x menos 2 é igual a 0. E como o termo, o coeficiente que multiplica x, está positivo, então eu vou usar o produto notável x mais alfa ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 2x alfa mais alfa ao quadrado. E aqui eu vou pegar essa equação de segundo grau aqui, que é a mesma coisa do que é da letra C. As raízes são iguais, né, à equação do segundo grau da letra C. Então, seria x ao quadrado aqui dessa equação. Aí eu vou repetir esse mais 2x do produto notável acima. Então, qual seria o número alfa que eu tenho que multiplicar por 2x positivo para dar mais 2x? O único número possível seria o número 1, positivo, o mais 1. Então, o 1 positivo seria o alfa. Então, o alfa ao quadrado seria 1 ao quadrado. E esse produto notável seria o x mais alfa, que é x mais 1 ao quadrado. Então, x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x vezes 1 dá 2x, mais 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. E como temos aqui nessa equação o menos 2 e não o mais 1, eu vou ter que somar 3 no lado esquerdo da equação e no lado direito da equação. X ao quadrado mais 2x menos 2 mais 3 é igual a 0 mais 3, porque eu estou somando 3 em cada lado da equação. Porque menos 2 mais 3 dá igual a 1, igual aqui o produto notável x mais 1 ao quadrado. Então ficaria x ao quadrado mais 2x menos 2 mais 3 dá mais 1, é igual a 0 mais 3 dá 3. E x ao quadrado mais 2x mais 1 é a mesma coisa que o produto notável x mais 1 ao quadrado é igual a 3. Agora, eu vou tirar a raiz
de cada lado da equação, então fica raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3, e a raiz de um número ao quadrado é igual ao módulo desse número, que seria x mais 1, é igual a raiz de 3. Então, como eu revisei na letra A como funciona o módulo, né? Então, ou x mais 1 é igual a raiz de 3, porque módulo de raiz de 3 é igual a raiz de 3, ou x mais 1 é igual a menos, ou x mais 1 é igual a menos raiz de 3, que módulo de menos raiz de 3 é igual a raiz de 3. Então, x mais 1 é igual a raiz de 3, ou x mais 1 é igual a menos raiz de 3. Subtraindo um em cada lado da equação aqui, mais 1 menos 1 dá zero, então só tem o x no lado esquerdo, menos 1 mais raiz de 3. Então temos que o x1, uma raiz da equação da letra C, é igual a menos 1 mais raiz de 3. Eu vou subtrair um de cada lado da equação aqui do segundo caso. X mais 1 menos 1 é igual a menos 1 menos raiz de 3. X, 1 menos 1 dá zero, então é igual a menos 1 menos raiz de 3. Então, a segunda raiz, o x2 aqui, da equação do segundo grau da letra C, é igual a menos 1 menos raiz de 3. E agora eu vou conferir pela fórmula de Bhaskara. Então ficaria o x1 é igual a menos 1 mais raiz de 3, e o x2 é igual a menos 1 menos raiz de 3. Lembrando que a equação do segundo grau escolhida, que tem as mesmas raízes aqui da letra C, foi x ao quadrado mais 2x menos 1, igual, menos 2, né? Igual a zero. Aqui temos ax quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é igual a 1, o b é igual a 2 e o c igual a menos 2. E a fórmula de Bhaskara é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, que é igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2, tudo isso dividido por 2 vezes 1, o a igual a 1. Isso é igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8. Sobre 2 vezes 1 é 2, é igual a menos 2 mais ou menos raiz de 4 mais 8 é 12, sobre 2. Fatorando a raiz de 12 é igual a raiz de 4 vezes 3, porque 12 é igual a 4 vezes 3, 12 é igual a 4 vezes 3. A raiz quadrada de 4 vezes 3 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 4 é 2. Aí, multiplicação, multiplicando a raiz de 3. Então, a raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3. Então, seria menos 2 mais ou menos 2 raiz de 3, tudo isso sobre 2. Que é igual a menos 2 sobre 2, mais ou menos 2 sobre 2 raiz de 3. Que é igual a menos 2 sobre 2 igual a menos 1, mais ou menos 2 sobre 2 igual a 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Então, temos aqui que o x1 é igual a menos 1 mais raiz de 3. E o x2, que é o menos aqui,
é menos um menos raiz de 3. Então, conferindo, acabou batendo o x1 e o x2 aqui, as duas raízes da equação do segundo grau da letra C, então ela foi resolvida. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.